galera, conforme eu prometi, dar aqui a segunda parte com os jogos do Brasileiro da Série A. Na primeira a gente fez a análise da primeira rodada da fase de grupos da Copa América. Agora nessa segunda vamos fazer a análise dos jogos do Brasileiro da Série A. Bora lá para a segunda parte. Vamos começar por Santos e Juventude. O Santos na sua estreia perdeu do Bahia e na última rodada ganhou do Ceará. O Juventude, por sua vez, empatou com o Cuiabá na estreia e perdeu do Atlético Paranaense na última rodada. O Santos, que vem de classificação na Copa do Brasil nesse meio de semana contra o Cianorte. Vamos lá, meu palpite para esse jogo: 2-0 para o Santos. Palmeiras e Corinthians, o derby da pressão. Por que eu digo que é o derby da pressão? Porque os dois times vêm de eliminação na Copa do Brasil, nesse meio de semana. O Palmeiras vem de eliminação para o CRB, enquanto o Corinthians vem de eliminação para o Atlético Goianiense. É um clássico que a derrota para um dos lados pode gerar uma crise. Se você parar para pensar que os dois vêm de eliminação no meio de semana. O Palmeiras na sua estreia perdeu do Flamengo e na segunda rodada ganhou da Chapecoense. O Corinthians começou com derrota para o Atlético Goianiense e vem de vitória contra o América Mineiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo: 1-0 para o Palmeiras. Atlético Mineiro e São Paulo. Os dois times vêm de classificação no meio de semana da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro contra o Remo e o São Paulo contra o 4 de julho. Só que no Brasileiro a situação dos dois times é diferente nessas duas primeiras rodadas. Enquanto o Atlético Mineiro vem de derrota para o Fortaleza e vitória contra o Sport, o São Paulo vem de empate contra o Fluminense e derrota contra o Atlético Goianiense. São Paulo busca a primeira vitória no campeonato. Meu palpite para esse jogo: olha, eu espero queimar a língua, mas acho que dá Atlético Mineiro. 1-0 para o Atlético Mineiro. Flamengo e América Mineiro. O Flamengo ganhou na estreia do Palmeiras, mas teve o seu jogo adiado na segunda rodada contra o Grêmio. O América Mineiro vem mal, vem de 7 jogos sem vencer. Começou o Brasileiro com 2 derrotas para Corinthians e Atlético Paranaense. Vem de eliminação na Copa do Brasil nesse meio de semana para o Criciúma. Então a situação do América Mineiro não é muito confortável para esse jogo contra o Flamengo. O Flamengo vem um pouquinho desfalcado ainda, já que tem atletas jogando na seleção, na Copa América. Meu palpite para esse jogo: 2-0 para o Flamengo. Grêmio e Atlético Paranaense. O Grêmio na primeira rodada perdeu para o Ceará. Na segunda rodada ia jogar contra o Flamengo, mas teve o seu jogo adiado, como já mencionado aqui. O Atlético Paranaense vem de 2 vitórias nesse início de Campeonato Brasileiro. Vitórias contra o América Mineiro e o Juventude. Oi, tem um detalhe que vale destacar desse jogo: vai ser o primeiro jogo do Thiago Nunes contra o Atlético Paranaense. O Thiago Nunes, que no Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana em 2018 e da Copa do Brasil em 2019. Vai ser o primeiro jogo do Thiago Nunes contra o Atlético Paranaense. Em 2020 ele não teve a oportunidade de enfrentar o Atlético Paranaense quando comandava o Corinthians, né? Já que ele foi demitido antes do jogo do primeiro turno na Arena da Baixada. Bom, vamos lá. Meu palpite para esse jogo: 1-0 para o Grêmio. Deixa eu ver aqui. Fortaleza e Sport. O Fortaleza nas 2 primeiras rodadas conseguiu 2 grandes vitórias contra o Atlético Mineiro no Mineirão e uma vitória de 5-1 contra o Inter. O Sport, por sua vez, vem de um empate contra o Inter no Beira-Rio e uma derrota para o Atlético Mineiro na Ilha do Retiro. E o Fortaleza vem com uma grande confiança para essa partida. Vem de 18 jogos sem perder. Vem de classificação na Copa do Brasil contra o Ceará. Ainda tem essa goleada que aplicou contra o Inter na última rodada. Meu palpite para esse jogo: 1-0 para o Fortaleza. Deixa eu ver aqui. Bahia e Inter.
O Bahia, nas duas primeiras rodadas, ganhou do Santos por 3-0, empatou em 3-3 contra o Bragantino. O Internacional busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, já que vem de empate contra o Sport e derrota de 5 a Fortaleza, e ainda vem de eliminação na Copa do Brasil por Vitória. E no presente momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não tem uma definição sobre o futuro do Miguel Ángel Ramírez no comando do Inter, se ele vai treinar o time nesse jogo ou não, no presente momento que eu tô gravando aqui esse vídeo. Bom, vamos lá. Meu palpite para esse jogo: 1-1. Deixa eu ver aqui. Bragantino e Fluminense. Os dois se enfrentaram meio de semana na Copa do Brasil, com a vitória do Bragantino, mas que não foi suficiente. O Bragantino ganhou por 2-1, mas como tinha perdido o primeiro jogo por 2-0, né, não foi suficiente para a classificação. Os dois vão se reencontrar agora na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino ganhou na estreia da Chapecoense e empatou com o Bahia, jogando em casa. O Fluminense empatou com o São Paulo no Morumbi e ganhou do Cuiabá em São Januário. Acho que vai ser um dos melhores jogos dessa terceira rodada. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Chapecoense e Ceará. A Chapecoense vem de 2 derrotas em 2 jogos para Bragantino e Palmeiras. Está no seu segundo jogo no seu terceiro jogo sob o comando do técnico Jair Ventura. Vem de eliminação na Copa do Brasil meio de semana para o ABC, derrota por 3-0 em Natal. O Ceará também vem de eliminação na Copa do Brasil, por ser o maior rival Fortaleza. Começou o Brasileiro ganhando do Grêmio, mas perdeu na última rodada para o Santos na Vila Belmiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo: 1-0 para o Ceará. Bom, essas foram minhas análises e meus palpites da Série A do Campeonato Brasileiro. Um detalhe que vale destacar: o jogo entre Cuiabá e Atlético Goianiense foi adiado, já que o estádio do Cuiabá não poderia receber o jogo por conta da Copa América, então o jogo entre Cuiabá e Atlético Goianiense foi adiado. Então nessa rodada vão ser só 9 jogos apenas, ao invés dos 10 como a gente está mais acostumado. Bom, essa foi a segunda parte com jogos da Série A. Em breve a terceira e última parte com jogos de Botafogo, Vasco e Cruzeiro na Série B.